Opa, e aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RH Academy Entrevista. Esse é um quadro aí que fazia muito tempo que a gente não reativava ele aqui no RH Academy. A gente está muito feliz com a presença do Pedro hoje aqui. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele. Eu acredito que esse vai ser um RH Academy entrevista muito especial, então não sai daí, assiste até o final que vai ser sensacional. Beleza? Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade aí. Seja bem-vindo nesse espaço modesto aqui da RH Academy. E eu gostaria de saber, então, se apresenta aí para a galera que nos assiste. Show. Obrigado, Alessandro, pelo convite. E aí, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Pedro Piovan. Eu sou fundador da Ensaio, né? Ensaio é um laboratório de inovação. A gente ajuda empresas, organizações a criarem soluções mais saudáveis e a modelarem os seus negócios de forma que construam inovações que realmente importam. Sou um profundo interessado no desenvolvimento humano e na capacidade que o ser humano tem de se transformar. Estudo psicologia já há algum tempo. E, cara, adoro cachorro também. Enfim, Sensacional. tem várias coisas sobre mim. Já venho do mundo de startup há algum tempo, transitando. Puta, já tive startup, fali startup, vendi startup. Já teve algumas histórias que eu posso ir compartilhando aqui. Cara, que legal. Agora que você falou que já teve startup, faliu startup, eu gostaria que você conversasse, assim, contasse um pouco como que foi a tua experiência nesse mundo, que eu falo nesse mundo das startups, né? Porque a gente tende a ver o fracasso fora do contexto de startup como uma coisa ruim, né? E não que ele não seja, entre aspas, ruim, né? Mas ele proporciona outras coisas no universo das startups. Então, se você pudesse falar um pouquinho assim, qual que é essa diferença, que eu acho que é bem legal assim, para a gente começar a olhar as experimentações dentro das organizações e até os fracassos, entre aspas, né, que a gente acha que não serve para nada, mas tem uma função muito Sim. legal aí. Como é que foi essa experiência? Assim, eu gosto de falar sobre isso fazendo um comparativo com o ciclo da vida, né? O ciclo da vida nasce, mantém e morre, né? Então, enfim, não teria como ser diferente quando a gente passa a olhar as organizações de uma forma mais integrada. Mas, enfim, a minha trajetória com startups, na verdade, é desde sempre. Então, eu sempre tive startup, eu já tive um emprego, mas foi bem estranho a experiência, enfim. Eu não me acostumei, não gostei de trabalhar, eu sempre empreendi, de trabalhar, né, com carteira assinada, etc. Né, eu Aham. sempre tive as minhas empresas. Logo na faculdade eu comecei a trabalhar com pesquisa, então a gente mensurava o impacto da criatividade, o impacto econômico da criatividade em territórios, e a gente começou essa pesquisa aqui em São Paulo, e isso foi no Observatório de Economia Criativa da ESPM, junto com um professor que virou muito amigo meu, muito próximo, Jair Marcati. E aí lá a gente começou uma experiência muito interessante, trabalhando na área da economia criativa. Junto com isso, eu comecei a desenvolver uma ideia que eu tive, assim, jogo rápido, só para explicar, porque eu acho que é uma Não, história bem interessante. vai que o tempo é teu, cara. Fica tranquilo. É, eu estava fazendo um mochilão no interior da Bulgária, imagina, né? Uma loucura. E aí, cara, fiquei numa cidade de 300 habitantes. E Porra, aí, eu não falo búlgaro, né? E para ajudar aí, ainda. para ajudar, né? E é na Bulgária, cara, assim, quem fala inglês são as pessoas de 18 anos para baixo, né? Essa nova geração lá. Sim. Então, assim, é bem comunicável mesmo. E aí, beleza, né? Claro, uma cidade de 300 habitantes, você tem um limite de entretenimento, né? Depois de um certo limite, você não tem mais nada para fazer. Eu falei, cara, eu vou dar um pulo na cidade do lado. E aí eu fui andando. Dia ensolarado pra caramba, bonito e tal. Aí, cara, o que acontece, Alessandro? Começou a chover. E E tu aí, tava andando, e tu tava entre uma cidade e outra. Exato, eu tava no meio da estrada, cara, assim, uma estrada na Bulgária só tem montanha e quiçá asfalto. Então, então assim, começou a chover. E aí lá na frente tinha uma senhorinha com guarda-chuva. Aí eu falei, meu, já era, né? Vou lá falar com ela. Só que eu comecei a pensar o seguinte: esse meu cabelo tá grande, ele tava muito maior.
e a minha barba tava, cara, na altura do meu peito aqui. Então, Tá. assim, eu falei, a chance de eu assustar ela, sem falar búlgaro, é muito grande tentando fazer mímica. E aí eu fiquei nesse vou, não vou, vou, não vou. Falei, cara, não vou, né? Vou, enfim, toma chuva, vai que eu assusto ela. Depois eu tô no interior da cidade, todo mundo se conhece, não sei o que vão achar de mim depois disso. Beleza, tomei chuva, só que isso ficou na minha cabeça. Fiquei, caramba, né? Em um mundo que a gente tá, em que tudo é compartilhável, por que o guarda-chuva ainda não é? E aí eu falei, cara, já era, então eu vou lançar a ideia de um guarda-chuva compartilhado. E aí eu comecei a desenvolver o Cabe Mais, que foi minha primeira iniciativa. E, puta, cara, foi uma escola, assim, foi uma aula. A gente desenvolveu grandes parcerias, fez vários testes, vários protótipos. E o final da história não rolou, né? Acabou não rolando. Beleza. Claro, assim, e aí foi meu primeiro aprendizado, cara, com esse mundo de startup, experimentação e prototipagem. É assim, cara, quanto menos você ouve a pessoa que você mais quer influenciar, maior a sua chance de fracassar. E aí, esse ouvir não é um ouvir só com o ouvido, cara, é sentir, é se colocar realmente no espaço que a pessoa vive, para entender qual que é a necessidade que ela, exatamente a necessidade que ela tem ali. Enfim, e um segundo ponto eu menosprezei a necessidade do modelo de negócio se transformar a todo momento, né? Não só os nossos produtos ou serviços que a gente tem que devem se transformar, mas também o nosso negócio. Né? A Que partir do legal. momento que o nosso modelo de negócio ele não é aceito ou ele dá indícios de que ele não vai ser aceito, ele tem que ser mudado muito rápido. Então, na época, o Cabe Mais, que foi essa iniciativa, o modelo de negócio era via patrocínio. Então, basicamente, eu ia vender uma parte do guarda-chuva para empresas patrocinarem com a sua logomarca. E, cara, assim, isso chamou a atenção de algumas empresas, porém a burocracia que existe em grandes corporações para se estampar a logo delas ali é muito alta, muito grande. Então, e isso acabou demorando, fazendo o projeto demorar, etc. E se eu tivesse feito por tarifação, por cobrança, seria muito mais fácil. Então, enfim, esse foi já um primeiro aprendizado. Que legal. E quanto tempo durou essa experiência, assim, da concepção, da ideia, da construção, teste, e até ver, desse modelo não vai dar certo? Assim, do ciclo de vida, né? Da ideia até o fim dela, se não me engano, foram 1 ano e 8 meses. Mas aí tem os mini pedaços, né? Quando você começa uma ideia, você tem que testar ela o mais rápido possível. Então, assim, um dos grandes aprendizados, né, que eu tive, que uma ideia pela ideia, ela não vale nada, assim. Tanto é que eu joguei essa ideia no Google, vi que tinha um japonês que tinha feito, coreano que já tinha feito, agora no Brasil tem uma galera que fez. Então, assim, uma ideia por si só, ela não vale nada. O que vale é o valor agregado que você consegue dar para aquela pessoa tangibilizado. Então, assim, uma dica que eu sempre dou para todos os empreendedores ou pessoas que fazem os cursos aqui da Insight, etc. Cara, assim, você teve uma ideia, tangibiliza ela o mais rápido possível. Assim, coloca na prática, sei lá, eu tive uma ideia de uma caneca. Constrói a caneca, sabe? Sim. Nem que seja pegar uma folha sulfite e construir ela, porque a gente começa normalmente, a gente pensa para construir. Só que aí a gente fica pensando, e aí já começa a entrar todas as nossas crenças, todos os nossos valores, que não necessariamente são as crenças e valores dos nossos usuários ou das pessoas que vão utilizar aquela solução. Cara, isso que tu fala, assim, é muito legal, sabe? É muito legal ouvir alguém que pensa de uma maneira parecida. Mas, assim, cara, eu acho que 2 pontos centrais é a tangibilizar o negócio, né? Tipo, tornar ele palpável e tentar se colocar literalmente no lugar do outro, né? Para ver o que ele espera daquele resultado do produto. Porque a gente acaba colocando barreiras nossas que quando vê o cara, sei lá, a pessoa só precisava de uma caneca, né? Mais rápido possível. A gente fica, não, tem que ter o design, tem que ter... é muito legal isso. Tu falava no início ali que, assim, como que você iria abordar a senhora lá do guarda-chuva, né? De uma maneira que vocês pudessem... enfim, gerar uma interação através da comunicação. Você acha que na tua visão hoje, as pessoas elas se comunicam adequadamente? E qual é o impacto disso no entendimento da necessidade do cliente, né? Já que a gente está falando de propor algo?
Cara, assim, essa pergunta é muito boa, porque eu tenho uma visão que não é muito otimista sobre isso. Na verdade, eu acho que hoje as pessoas elas desaprenderam a se comunicar. Uma coisa interessante da comunicação uma pessoa. Ah, eu não falei, né, também sobre isso. Eu sou formado em relações internacionais, então eu Ah, venho tá. de uma escola da diplomacia, etc. Por isso que eu vou falar um pouquinho sobre comunicação. Legal. Fui formado na SPM, que é uma escola de comunicação, de propaganda, né, na verdade, propaganda e marketing. E, enfim, quando há uma comunicação, existe uma pessoa que fala, existe a trajetória e existe a pessoa que recebe. E para que isso seja um diálogo, precisa ter a volta. Né? E aí você começa um diálogo, enfim, fica mais um círculo do que necessariamente uma linha. O ponto hoje em dia, as pessoas, ou uma parcela das pessoas, elas estão acostumadas, ainda mais no mundo corporativo, a falar e achar que é uma obrigação a outra pessoa entender da forma como ela quis falar e achar que é uma obrigação a outra pessoa aceitar o que ela tem para falar, desmerecendo o caráter intelectual que a outra pessoa tem. Então, enfim, a minha leitura hoje a gente desaprendeu a se comunicar e para isso, então para que a gente reaprenda a se comunicar em um cenário de muita velocidade, de muita aceleração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter escutativa, ou seja, a gente conseguir escutar de uma forma muito sensível e querendo realmente entender o que aquela pessoa está falando antes de dar a sua opinião. É muito engraçado, Alessandro. Hoje as pessoas elas querem dar a opinião delas assim para tudo. E a gente acabou perdendo a chance de ouvir. Às vezes um debate começa e aí, na verdade, a pessoa ela só quer falar. E ela não quer ouvir. Então, na verdade, não é um debate. Melhor ela entrar num monólogo com a parede que ela vai ganhar. Vai Ela dar vai uma ganhar se palestra, ela né? fizer isso com a parede. Vai dar uma palestra, ou fica Exato. no frente do espelho, né? Exato. Então, assim, a gente está reaprendendo essa habilidade democrática que é a comunicação. Enfim, a gente consegue ver isso no mundo inteiro, né? Essa crise da, da, da argumentação, da Ah, sim. dialética. Que legal. Então, a gente está reaprendendo a se comunicar, na minha visão. Cara, evoluindo mais um pouquinho na nossa conversa, assim, na tua percepção, qual é a relação que existe entre desenvolver esta habilidade de se comunicar e a nossa capacidade de ser criativos, ou criar algo novo a partir disso, né? Em primeiro lugar, existe? E se existe, qual é? Né? Como funciona, né? Se dicas, alguma coisa assim, como é que a gente resolve isso? Tá, boa. Eu vou precisar dar uma viajada então, Alessandro. Posso Vai que viajar o um tempo é pouco? teu, fica à vontade aí. Tá, vamos lá. Sim, existe. A questão então, beleza. Para que a gente saiba se comunicar, a gente precisa dominar, ou pelo menos ter sensibilidade no que a gente chama de empatia. Empatia é um conceito que está muito esgotado hoje em dia. A gente fala muito e descreve pouco o que é empatia. Eu gosto de definir empatia como uma habilidade ou um esforço de sentir na sua pele o que o outro sente. E por que eu falo que é um esforço? Porque a gente nunca vai conseguir sentir na nossa pele o que o outro sente, porque o outro é o outro, eu sou eu. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem radical, só para que isso fique bem claro, né, criar um contraste grande. Sim. Eu, como homem, eu posso ter empatia em relação à gravidez de uma mulher? Posso. Isso vai demandar um esforço gigantesco, mas eu nunca vou saber o que é uma Sim. gravidez, porque eu não tenho útero, né? Simplesmente por isso. A, Então, a eu não biologia sou uma mulher. explica. Exato. E assim, até o momento em que eu conseguir ter, tudo bem, aí eu vou saber o que é uma gravidez masculina. Mas até a gente chegar nesse momento, aí eu já tô caminhando para um cenário, enfim, futurista, né? Então, assim, empatia é uma habilidade, ou, na verdade, um esforço para a gente se colocar no lugar do outro. Legal. Então, para que a gente saiba se comunicar, a gente precisa ter empatia. Por que a empatia é importante quando a gente fala de criatividade? Porque um ser criativo é aquele que tem um repertório grande o suficiente para conectar pontos diferentes e trazer uma forma nova de solucionar uma barreira, de solucionar um problema.
Então, para que a gente, uma pessoa criativa é aquela que tem vários pontos na cabeça dela e ela conecta esses pontos, às vezes de uma forma imprevisível, às vezes de uma forma diferente. Então, Que legal. para que a gente tenha novas ideias, a gente precisa expandir o nosso repertório. Então, eu acho muito, assim, para mim é uma sátira ver, uma peça de teatro, ver corporações falando, não, a gente precisa ser criativo, etc. E aí todo mundo fica no escritório fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ser criativo, mas, cara, você vai tirar essa galera do escritório e levar essa galera pro parque, levar essa galera pro museu e levar essa galera para olhar para outras coisas que não só aquilo, né? Então, por isso que eu consigo relacionar comunicação e criatividade por esse eixo da expansão de repertório. Então, para que a gente seja criativo, a gente precisa ter um repertório amplo. Para a gente ter um repertório amplo, a gente precisa ter empatia. Pô, que legal. Então, nessa lógica, assim, quanto mais coisas diferentes a gente acaba se expondo ao contato, em tese, né, mais são os inputs que a gente tem para criar, de repente, uma solução dentro de um meu determinado segmento, dentro da minha determinada área, lá onde eu atuo. Seria mais ou menos assim? Total. E aí é uma coisa importante, enfim, aqui na Ensaio, né, a gente é um laboratório de inovação, a gente trabalha só com isso. Todo projeto de inovação, a gente pega esse problema e a gente fala assim, mas em algum lugar alguém resolveu. No mínimo, a natureza conseguiu resolver algo análogo a isso. Que aí a gente entra no campo, imitar o que a biologia ou a natureza ela faz nos campos, até em modelos organizacionais, etc. Sim. Então, e aí a gente conecta esses pontos, a gente pega o repertório, a gente expande outro repertório. Agora te ouvindo falar, eu fiquei pensando eu estava numa aula um tempo atrás, só para contextualizar, né, essa questão aí, se existia algum problema, a natureza já resolveu. E se a gente for olhar, hoje a gente está falando em estruturas de rede, né? Onde eu me conecto com outras pessoas, acesso outros recursos através dessas outras pessoas, essas outras empresas, me fortaleço outras pessoas. Né? Eu não sei se você já teve a experiência de ver um gramado sendo plantado. Sim. Mudinhas de grama que vão se conectando. Então, a coisa estava ali já, né? Em termos de natureza, hoje a gente está... Cara, isso já existe há muito tempo. Então é muito legal isso. Evoluindo mais um pouquinho, Pedro, eu acho que uma das coisas que as pessoas ficam associando, por qualquer motivo que seja, também por um fato de que a gente acaba vendo muito nas notícias, né, enfim, na mídia, de uma certa forma, é a relação ou a ligação entre criatividade e inovação. Isso existe, ou para ser inovador, eu obrigatoriamente preciso ser criativo antes? Elas vão se mesclando? Como é que é essa relação? Elas se misturam, né? Eu gosto muito de uma definição de criatividade do Roberto Barreto. Ele não é uma pessoa famosona, enfim, na verdade, deixa eu consertar a frase. Ele não é uma pessoa que todo mundo fala, mas ele é uma pessoa muito boa nisso. Ele é um professor de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Legal. E ele define criatividade como uma forma de se safar de um problema ou de um obstáculo. E eu adoro essa definição porque, primeiro, é uma forma, ou seja, você tangibiliza isso, e assim, de se safar, cara, tem coisa mais genial do que isso, porque, e é muito importante isso, Alessandro, porque não é criar a solução que vai salvar o mundo, etc. Não é a perfeita, né? Não é a perfeita, é só se safar. Até porque a solução perfeita é depois de um ciclo de iterações e melhorias dessa ideia de você se safar de um obstáculo. Então, criatividade está muito relacionada a isso. Já a inovação é quando você pega essa criação ou essa ideia e você torna ela centrada no ser humano, se ela já não é. Então, ela atende uma necessidade, ou seja, ela soluciona um desafio. Ela é sustentável para essa organização? Então, essa organização consegue sustentar ela? E no caso de organizações privadas, ela traz lucro financeiro. E no caso do primeiro setor e segundo setor, né, ou seja, desculpa, primeiro setor e terceiro setor, que seriam ONGs e governo, isso traz um benefício para a sociedade.
A gente tem questionado muito esse termo, Alessandro, por quê? Porque o termo inovação ele ficou, de novo, vazio. Então, qualquer coisa é inovação. E quando qualquer coisa é inovação, nada é inovação. E a gente começa a degradar esse sistema. A gente tem trabalhado muito com um conceito de inovação saudável aqui na Ensaio. E a gente define inovação saudável como tudo aquilo que beneficia o ser humano, seja em termos mentais, psicológicos e físicos, ou seja, isso faz o ser humano ele realmente estar mais saudável. Dois, o ecossistema que a gente impacta positivamente, tanto o ecossistema ambiental, ou seja, natureza, etc., quanto o ecossistema organizacional, ou seja, a gente torna o ecossistema mais saudável. E aí, terceiro, né, isso é sustentável? Né? Aí a gente pode colocar, isso traz lucro no caso de empresa, ou isso consegue crescer ao longo do tempo. Então a gente vem encarando inovação no que tange a saúde, porque o nosso maior problema do século é saúde, né? Tanto em termos mentais, então depressão, ansiedade são as doenças do século pela Organização Mundial de Saúde. A gente está matando o mundo, a gente está matando a Terra, a gente está degradando todos os ecossistemas que a gente conseguiu uma vez pisar. Acabou de sair o resultado do levantamento do desmatamento da Amazônia. É o maior desmatamento dentre os últimos anos. Então, assim, isso é uma questão urgentíssima, né? Se não já atrasada da gente colocar em evidência. Que legal, cara. Realmente sim. E quando a gente fala em ecossistema, isso que você coloca ali, a gente tende a vincular ecossistema com uma coisa muito mais voltada à natureza verde, que ok, também está certo, né? Mas quando a gente começa a olhar assim, para o ecossistema organizacional, para gerar essa saúde dentro, isso tende a se refletir lá fora, né? Porque vamos pensar o seguinte, uma iniciativa, sim, estou sendo bem raso, né? Uma iniciativa inovadora seja talvez instalar coleta seletiva. Tá? Ela é sustentável, ela vai gerar lucro, vai se consumir menos, vai se gastar menos organizacionalmente falando, isso vai ter também um impacto lá fora. E, de novo, a gente volta para a lógica de rede, né? Quer dizer, a gente via um bolo, assim, um ciclo que era a empresa, e aquela empresa existia só no universo dela, né? Ela não estava em outros locais ou em interação com outros elementos. E você traz a parte do governo também, né? Primeiro e terceiro setor, que eu acho que é fundamental, e essas questões são bastante importantes, assim, da gente ver, né? E é muito legal a forma como você coloca, né? Que é o papel da criatividade para que a gente se aproxime de coisas diferentes, para gerar uma inovação que faça sentido, traga saúde e etc. Cara, acho que, sim, se a gente conseguir aplicar... E o mais engraçado ainda é que a gente acha que é uma linha, né? Daqui para cá, tentando simplificar. Tentando simplificar. Cara, assim, eu gostaria de voltar no que a gente falou bem no início, que você falou que é tangibilizar algo. Quando a gente fala de tangibilizar, eu estou me colocando com o ouvido de quem trabalha dentro da área de recursos humanos, né, da grande área de gestão de pessoas. É particularmente difícil para a gente tangibilizar uma percepção. Assim, qual que é a dica, ou pelo menos a sugestão, ou enfim, o teu conhecimento, assim, o que o profissional da área de recursos humanos ele poderia aproveitar dessa parte criativa e de inovação para, de fato, propor uma melhora que faça sentido para a organização, se traduza em saúde e que seja tangível. A gente fica assim, é um construto abstrato, né? A criatividade a gente não pega, não compra 1 quilo de criatividade no mercado. Né? E da mesma forma, algumas práticas de RH a gente não consegue assim, mensurar elas, né? Mostrar. Sim, cara, assim, essa é a pergunta que vale $1 bilhão, né? Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, Alessandro, que eu acho que pode somar com a resposta. A Ensaio, a gente ajuda algumas empresas a construir um RH estratégico, ou seja, um setor de recursos humanos que tem a cadeira no board e tem o mesmo peso de decisão do que o comercial, do que marketing, etc. Então, como que a gente insere esse cenário de inovação no RH? O RH ele é um setor que é uma área de RH, na verdade, ela tem todos os insumos ali dentro. Então, assim, é um benefício gigantesco trabalhar com RH, porque os dados já estão ali. Então, primeira coisa, a gente precisa levantar dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, e para isso a gente precisa criar indicadores. Então, indicadores desde, enfim, dos mais tradicionais, né? Avaliação de competência, pesquisa de clima, todos esses indicadores, eles conseguem
ajudar a gente a tangibilizar o impacto que a gente tem. Legal. Segundo ponto, a gente precisa entender essas pessoas em profundidade. O RH ele tem uma arma na mão que, na verdade, eu não gosto de usar o exemplo bélico, né? Mas ele tem um recurso, um prêmio muito grande na mão, um recurso que as pessoas estão ali, né? Então, cara, desde entrevista em profundidade, desde entrevista etnográfica, então você pula no ecossistema daquela pessoa, deixa eu entender quem é ela depois do trabalho. A gente fez uma pesquisa, cara, simples, num dos nossos projetos com uma empresa de tech. A gente colocou em fases as pessoas dentro de uma sala e aí a gente fez um exercício. Então, você está no centro, vamos desenhar um mind map de você. Então, sei lá, Pedro. Né? O Pedro está no centro. E quais são as coisas que se conectam em primeiro nível com o Pedro? Então, por exemplo, empreendedorismo, inovação, cachorro, yoga, psicologia, isso tudo em primeiro nível. São as coisas que eu dialogo em primeiro nível. E em segundo nível, em terceiro nível. Legal. A gente fez isso com todos os colaboradores e colocou todos esses mapas juntos. Então a gente colocou todos eles juntos e a gente mensurou quais são as conexões semelhantes ou a tendência em primeiro nível. E, cara, a gente descobriu uma coisa que ninguém na empresa sabia, todo mundo já sabia, mas não sabia. A galera curte correr. A galera faz corrida. Só que ninguém faz corrida junto. Uma ação que o RH pode patrocinar e que é simples. A gente não está reinventando a roda, a gente só está trabalhando com o que realmente importa. Uma segunda coisa, a galera gosta de viajar. Tá, existem N coisas, não é só dar viagem para as pessoas, mas por que a empresa não faz um blog interno só com as viagens dessas pessoas, para elas trocarem informação? E tudo isso tem um impacto secundário ou até primário nas métricas de sucesso dessas pessoas, dessas áreas. Então, enfim, só dei um exemplo básico para que a gente tenha um radar do que está acontecendo nessa empresa. Que legal. Cara, segundo ponto que eu dou de dica para RH, tangibiliza pensamento. Puta, eu tô pensando em fazer uma ação de Natal. Cara, faz um MVP, faz uma primeira versão com 3 pessoas, só para sentir o gostinho, só para ter o retorno rápido. E aí, terceiro ponto, crie indicadores. Cara, RH precisa ter indicador e quando você vai criar um indicador, alguma coisa vai ficar de fora. Trabalhar com indicadores no cenário de qualidade, ou seja, no cenário qualitativo, não é novo. Antropologia já faz isso há muito tempo, sociologia já faz isso há muito tempo. Então, são áreas que a gente pode beber muito dessa fonte. Imagina, assim, tem antropólogo que coloca práticas culturais indígenas de tribos Y em número. Então, o RH consegue sim, gente. A gente consegue, A ferramenta já tem, né, cara? Exato. É só conectar o pontinho. Exato. É só pegar um método. E, claro, um método vai excluir. E aí, uma coisa muito importante que a gente tem 2 profissionais dedicadas em RH aqui no ensaio, e eu brinco com elas. Eu falo, gente, a gente vai deixar a coisa de fora. Não tem como. Vai ficar de fora. Alguma coisa vai ficar de fora. E sabendo que vai ficar de fora, a gente sabe que vai ficar de dentro. Então... Eu vou dar um exemplo. A gente queria mensurar qual que era o ROI da área de treinamentos dessa empresa. E aí... Famoso ROI, todo mundo... usou um case da McKinsey. Sensacional. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, o que a gente fez? A gente pegou um case da McKinsey. Então, o que é importante é a gente saber o quanto que a gente gasta para essa pessoa ser treinada, o quanto que ela consegue aplicar esse aprendizado em termos financeiros e quanto tempo ela fica com a gente. Então, a gente fez o custo por empregado que traz retorno. Isso dá um número, isso dá ROI. Né? Pronto, a gente tem um número. Mas Pedro, você não está mensurando o impacto que isso teve na vida da pessoa depois da empresa. Não tô. E para mim tá tudo bem, eu aceito. Eu aceito, porque eu tenho clareza sobre o que eu quero. Então, você, profissional de RH, tenha clareza sobre o que você quer e com base no que você quer, você levanta indicadores sabendo que vai ficar indicador de fora. Acho que é isso. Cara, eu acho que assim, matou digamos, a dúvida para a criação de indicadores dentro de RH. Saiba só o que você quer, né? Consiga mensurar isso e um abraço. Que tu não conseguiu medir, esquece que não é para esse momento. É fundamental, cara. Muito legal essas práticas aí. E de novo, né? Fazer uma relação aí. A gente tinha várias pessoas na empresa que várias gostavam de correr, que estavam por aí, a gente só
conectou elas de alguma maneira, né? Exato. E o potencial de inovação que tem nessas pessoas, e de criatividade também, né? Eu penso assim, uma melhoria do processo de trabalho para o produto, ela não acontece enquanto eu estou trabalhando no produto, né? Ela acontece quando eu estou fora, Exato. correndo. Pô, muito legal mesmo. Bom, para finalizar, então, Pedro, assim, o que você recomendaria, com base na tua experiência, na experiência da Ensaio, para os profissionais, assim, profissionais de uma maneira geral agora, né? Não vamos nem focar no RH, porque eu acho que isso seria, digamos assim, um desrespeito com várias outras áreas, a gente dizer, não, só para essa caixinha aqui. O que você recomenda para que as pessoas possam se colocar à prova, né? Ter contato com material, enfim, ideias diferentes para que gere mais criatividade e tangibilizar isso aí dentro das organizações, independente do tamanho, da área, do setor? Cara, acho que o que eu mais recomendo é seja um curioso de carteirinha. Hoje em dia não existe mais o Pedro, que é formado em Relações Internacionais, e ele vai ser diplomata. Bom, já acho que eu sou uma prova viva de que não é possível isso, né? Não é mais possível. Hoje em dia a gente pode ser várias coisas que a gente quer ao mesmo tempo. Eu estava conversando com uma profissional hoje da área e ela me falou um negócio muito interessante. Ela falou assim, Pedro, hoje em dia tem engenheiro estudando como dar treinamento, existe médico estudando robótica, então assim, hoje em dia todas essas áreas estão se cruzando muito. Então assim, por isso que eu falo seja um curioso de carteirinha, é assim, cara, se quer explorar alguma coisa, vai fundo, mas assim, explora até aquilo, até você não conseguir mais colocar na tua cabeça coisa sobre isso, e aí você vai para outra área, porque a grande questão, Alessandro, para o futuro, enfim, a gente já está numa tangente exponencial de inovação, em que a robótica está substituindo muito trabalho, os robôs eles não vão conseguir substituir a gente em uma coisa, na criatividade e na nossa intenção. Os robôs ainda não aprenderam a ser tão criativos quanto a gente é. Eles são criativos, mas não tanto quanto a gente é. E eles não aprenderam a ter uma intenção positiva necessariamente. Ainda um ser humano que precisa dizer para eles qual é a intenção deles. Então, e aí, essa é a base, é o cerne. Você ser curioso te ajuda a expandir o teu repertório e a você entender que tudo que você sabe e quer se aprofundar mais, quando você se aprofunda, você fala, caramba, um monte de gente já pensou um monte de coisa que eu tinha opinião, etc, mas não, isso já é base, isso já tem gente que já pensou há muito tempo, né? É verdade. Então, acho que é essa a dica. Enfim, eu teria inúmeras dicas, né? Tenha cachorros, adote cachorros e não compre, eu teria inúmeras dicas, mas enfim. Vá pra Bulgária, pegue chuva. Vá pra Bulgária fazer um mochilão, pegar chuva. Pô, que legal, Pedro. Pedro, quais são os teus contatos? Como é que quem assistiu essa entrevista consegue chegar até você, até a Ensaio? Como é que a gente faz isso? Legal. Bom, meu nome é Pedro Piovan, então LinkedIn eu sou super ativo. Cara, só mandar mensagem, eu respondo, a gente marca um café, marca um call, eu sou super aberto. A Ensaio, como era um laboratório de inovação que ajuda empresas a inovar, a gente tem uma newsletter semanal, então toda terça-feira, às 6h47 da manhã, a gente manda um conteúdo sobre inovação, e não tem spam, eu odeio spam, a gente manda sempre uma reflexão, e no YouTube também a gente lança vídeos semanais, a gente tem um podcast que chama Prototipando, no qual o Alessandro já foi o nosso convidado, nosso episódio provavelmente já está no ar, quando você vê esse vídeo, esse episódio está no ar, então procura lá, foi sensacional o nosso bate-papo também, então estamos por todos esses lugares. Legal, Pedro. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ensaio, enfim, do Pedro, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os contatos, site, LinkedIn, e o pessoal pode te achar de uma forma mais fácil aí. Esse momento aqui já vira um vetor aí para conectar as pessoas com a Ensaio. Pedro, alguma coisa mais que você gostaria de deixar, assim, de mensagem final para quem nos assistiu até aqui? Leia livros. Leia livros. Cara, assim, 100 livros por ano é a meta, gente. Cara, eu vou ter que me puxar, então não cheguei perto desse número ainda. Nem eu, mas a gente se esforça. Isso aí, metas ousadas.
Pedro, cara, foi um prazer, assim, adorei a conversa, adorei essa entrevista aqui, espero que você tenha gostado de estar nesse momento, nesse espaço tão querido e tão humilde que é aqui na Rega Academy no YouTube. Reforço que a gente está sempre aberto aí para que vocês precisarem, ideias, enfim, futuras parcerias, fiquem à vontade. Para você que me assistiu até aqui nesse RH Academy entrevista, esse foi muito especial, espero que você tenha gostado. Caso você seja novo no canal, por favor, se inscreva, deixe a sua opinião nos comentários aqui do vídeo também, para que a gente vá se conectando aí, conversando e, enfim, entendendo o que vocês acham que é interessante aí para o canal. Entre em contato, procurem o Pedro, assim, vou dizer que é muito legal conversar com ele. Ouçam o Prototipando e conheçam Ensaio.cc. Ensaio.cc. É muito legal a proposta deles aí. Foi um prazer. Até o próximo RH Academy Entrevista. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui no RH Academy. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Gente, um abraço.